Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a vida, sobre as nossas necessidades, tudo que nos envolve, né? E que é importante nós darmos atenção a essas coisas. Aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês e peço já a vocês que se inscrevam no nosso canal e dê aquele like de joinha. E às vezes as pessoas pensam que ficarão recebendo qualquer notificação por conta disso. Vocês só receberão as notificações se vocês acionarem aquele sininho que tem do lado ali, né? Aí sim vocês receberão sempre uma notificação daquilo que temos colocado aqui no nosso canal. Bem, e para vocês que estão aqui pela primeira vez, eu quero informar vocês que as coisas aqui que eu coloco, quando se fala da vida, são sempre com as ideias voltadas, né, para a doutrina espírita. Então, espero que vocês saibam que eu sou espírita kardecista, ok? Então, é isso basicamente. Espero que gostem e não se esqueçam de nos apoiar, de nos ajudar, porque precisamos muito da ajuda de vocês para alcançar o maior número de pessoas, certo? Porque se te ajudou, com certeza irá ajudar também a outras pessoas. E você acaba contribuindo para que esse número aumente e para que o maior número de pessoas consigam ser, de uma certa forma, esclarecidas sobre os assuntos que aqui colocamos. Então nós vamos falar sobre a gratidão. O que vem a ser a gratidão, né? Muitos falam sobre a gratidão que devemos ter para com Deus, né? Agradecer a vida que temos, agradecer tudo que recebemos, tudo que temos, enfim. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas, por menos religiosa que ela seja, ela sabe disso, né? Quando se fala sobre Deus e a gratidão, muitas pessoas temos que ser gratos a Deus pelas coisas que temos. Então, meus amigos, você toca nesse assunto com alguma pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala é isso. Não, eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, etc e tal. Mas se a gente for ver na prática, no dia a dia, não é assim que nós verdadeiramente procedemos. Ok? Muitos de nós só nos lembramos de Deus, né? De sermos gratos, algumas vezes, até nem todas as vezes, nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade. Aí a gente, geralmente nesse momento, a gente agradece a Deus. Nem sempre, ok? Mas é nesses momentos que a gente agradece a Deus. Mas ninguém agradece a Deus pelas dificuldades. Ninguém agradece a Deus quando tem os problemas. Ninguém agradece a Deus quando está doente. Certo? Aí a pessoa vai falar, mas isso é masoquista. Estar doente e agradecer a Deus. Bem, depende de cada um de nós, né, do entendimento que cada um tem do que vem a ser masoquismo, do que vem a ser agradecer a Deus por estar doente. Certo? Vejamos bem, se nós ligarmos esse sentimento, né, da dificuldade de agradecer a Deus, é o quê? Será que a gente sabe o que isso significa? Passar por uma dificuldade e agradecer a Deus? Sabe qual é o nome disso? Resignação. Minha gente, resignação. Então, quem tem resignação
tem uma gratidão muito maior do que nós podemos imaginar. Não é verdade? É a pura verdade. Porque aquele que tem resignação está agradecendo pela dificuldade que está passando, porque no fundo, sabe e tem a consciência de que aquela situação é necessária para ela, entende também que não está sendo castigado, entende também que aquela dificuldade foi ela própria que escolheu antes de reencarnar, certo? Ela agradece pela oportunidade que Deus deu de permitir que as coisas lhe acontecessem, para que ela pudesse aprender a lidar com essas coisas que até então não sabia lidar. Agradece a oportunidade que Deus lhe deu. Isso é gratidão? Claro que é gratidão. Então, a resignação é uma demonstração da gratidão em um grau muito elevado. Muito elevado. Eu já coloquei aqui, talvez para quem já ouviu outras postagens minhas aqui, né? Já comentei aqui de uma pessoa da minha família, parente minha madrinha, por acaso, que vivia numa vida bem pobre, uma casa de chão batido. Você sabe o que é chão batido? Para quem não sabe, é chão, terra, batido. Antigamente era assim, não? Quem era pobre morava em casa de chão batido. Batiam com pau, sei lá o que, com aqueles tocos de madeira, para a terra ficar compacta, mas era terra. Não tinha cimento não, gente. E era barraco, no pé do morro. Quando chovia, só Jesus na causa. Eu ia para lá de vez em quando, né? Muito pouco eu podia visitar essa minha tia, a madrinha, porque eu morava muito longe de onde eu residia. Minha família também não tinha muito recurso de poder ir lá visitá-la com uma certa frequência. Então passava anos, às vezes, sem podermos visitá-la. Ela morava sob essas condições, não tinha o alimento necessário, passava, além das dificuldades materiais, passava por dificuldade de se alimentar também. O filho dela, que morava com ela nessa época, era casado, morava ele, a esposa dele, e mais 3 filhos, não, 3 não, 4 filhos. E ele era o único que trabalhava, porque as crianças, os filhos dele eram tudo crianças. Ele trabalhava para sustentar a esposa, 4 filhos, mais a mãe, sendo funcionário da prefeitura. Certo? Aquele funcionário que faz buraco na rua, sabe qual é? Que ganha salário mínimo. Pois é. Só que naquela época, acho que nem isso ele recebia. Porque naquela época não existia salário mínimo. Então, para ter estabilidade, que era um cargo considerado um cargo público, o Estado pagava menos que o salário mínimo. Eu posso afirmar isso porque minha mãe também foi funcionária pública e quando eu era criança ela recebia menos que o salário mínimo. Ok? Então passava necessidade mesmo de se alimentar. Eu ia para lá de vez em quando, ficávamos às vezes no fim de semana, sábado e domingo voltavam para a nossa casa. Aquela casa dos meus primos, essa minha madrinha, tinha tanta pulga que eu não conseguia dormir. Eles conseguiam porque já estavam acostumados. Certo? Porque era um barraco, um pé do morro, quase no meio do mato, chão batido, chão de terra. A gente via as pulgas caminhando pelo chão. Mas e daí? Toda vez que eu chegava lá na casa dessa minha madrinha, que ela era mãe do meu padrinho. O filho dela era meu padrinho também. Ela era viúva, né? Então, toda vez que eu chegava lá, ela estava rindo. Ela já tinha uma idade avançada. Eu ia lá, ela desencarnou, se eu não me engano, eu tinha meus 16 ou 17 anos de idade.
Então pude vê-la e ter a consciência dela durante o que? Dos meus 11 ou 12 anos até meus 15 ou 16 anos. Eu a visitei poucas vezes, mas não teve uma vez sequer que eu não chegasse lá que ela não estivesse sorrindo, mesmo numa idade avançada, cheia de doença já. Ela jamais se lamentou, nunca vi ela se lamentar. Estava sempre sorrindo e dizendo que tinha uma vida muito melhor do que ela merecia e que Deus era muito bom para ela. Que ela agradecia tudo a Deus sempre. Então isso é gratidão, certo? E essa resignação é uma gratidão num grau elevado que muitos de nós, eu mesmo, desconheço. Então isso é gratidão. Quantos de nós, às vezes, por besteira, por pouca coisa, nos lamentamos, reclamamos da vida. Estamos fazendo o que quando lamentamos e reclamamos? Estamos nos rebelando, murmurando contra aquilo que nós mesmos escolhemos antes de reencarnarmos. Certo? Isso é lamentar. Mas nós também, quando alguém nos ofende, sabe, Dona Isabel Salomão de Campos, eu de vez em quando falo de algumas pessoas aqui, que falam algumas coisas que nos marcam e faz com que a gente reflita melhor, né? Tem um pensamento mais amplo sobre as coisas. Ela fala uma coisa, ou falou numa palestra dela, que a gente geralmente reclama, né, quando é ofendido por alguém, de alguma forma, quando alguém nos causa algum mal, nos ofende de alguma forma, não é verdade? Nos faz algum mal. E ela fala o seguinte, gente, quando alguém te ofende, alguém te faz algum mal, pare e pense, não revide. Faça uma prece e agradeça a Deus a oportunidade que essa pessoa está te dando para que você cresça um degrauzinho na escala evolutiva, sabendo lidar com essa pessoa, sabendo a perdoar, sabendo que ela provavelmente está passando por alguma dificuldade. Então, em vez de lamentar por ser agredido, agradeça a oportunidade que estás tendo de crescer. Então, meus irmãos, isso também é gratidão. Ok? Porém, a maioria das vezes nós revidamos, nós nos afastamos, nós achamos e julgamos que essas pessoas são nossas inimigas e por isso devemos nos afastar delas. Quantos de nós falamos, perdoamos, né? Mas não queremos vê-los por perto? Isso não é perdão. Isso é a lamentação, certo? A forma correta de procedermos é exatamente como Dona Isabel Salomão nos aconselhou. A agradecer a oportunidade que estamos tendo de crescermos um pouco mais na escala evolutiva, perdoando mesmo esse agressor naquele exato momento. Agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo. Sabe? Isso também é gratidão. Num grau mais elevado do que aquele de ficar agradecendo a Deus pelas coisas boas. Porque, sabe, você agradecer a Deus pelas coisas boas, vou falar para você uma coisa, é muito fácil, né? É muito fácil. Quero ver a gente agradecer as dificuldades, agradecer os sofrimentos, os desentendimentos, as doenças. Isso ninguém quer agradecer. Por quê? Porque não temos ainda compreensão que são as doenças
que são esses acontecimentos desagradáveis que nos elevam mais rapidamente. As doenças, minha gente, têm a finalidade de expurgar as nossas energias negativas que se instalaram no nosso perispírito pelos atos que tivemos inadequados nas vidas passadas e nas vidas atuais. Esse é o propósito das doenças, não de castigo, mas de expurgar, de eliminar as energias negativas que nós mesmos as absorvemos. Este é o propósito da doença. O fim dela, a finalidade, é de nos curar. É o remédio que nos cura a alma. É o remédio que nos fortalece o espírito. Meus irmãos, precisamos ainda entendermos, de fato, o bem que recebemos. Porque muitas vezes, aquilo que interpretamos como sendo mal, é o maior bem que nós poderemos receber. E muitas vezes, aquilo que nos parece ser um bem, se transforma em dificuldades no futuro. Imagine vocês a riqueza, por exemplo. Quem haverá de confirmar que a riqueza é um grande mal? Quem deste mundo não gostaria de ser rico e ter poderes financeiros acima de seu semelhante? Quem não gostaria de poder usufruir de tudo, do bom e do melhor, em proveito próprio? Quem? Me diga quem não gostaria. Mas aonde levaria esse irmão essa riqueza? Ou levaria ao orgulho, ao egoísmo, a exageros de todas as espécies? Então, meus irmãos, nem sempre aquilo que nos parece bom realmente nos é bom. Mas geralmente, meus amigos, aquilo que nos parece mal, geralmente, ou quase sempre, é o maior bem que podemos receber, porque ele renova nossas almas, nos cura das doenças e das feridas. Sejamos gratos sempre, porque tudo que nos acontece, até, sabe, as coisas que nos parecem desagradáveis, são, na verdade, dádivas de Deus, nos dando oportunidade de reparação, de cura e de crescimento. Muito obrigado a cada um de vocês que por aqui passaram, que aqui se encontram. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado e compreendido a nossa mensagem de agora. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam, que dê aquele like, aquele joinha, para ajudar o nosso canal. Porque esse canal não é meu, é seu e é nosso. E ele crescerá mais rapidamente com a tua ajuda. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe e fortaleça a cada um de vocês. Muito obrigado.